Tudo se inicia quando Mateus chama Bartolo para se sentar à mesa. Ele tenta recusar, mas Mateus diz para ele sentar logo. Em seguida Rosana entra na cozinha e Bartolo fica sem graça e pede perdão, mas ela diz para ele não se importar e ficar à vontade, e manda Leonor servir e depois sentar também. Marco Antônio conversa com Juliana sobre o dia cansativo que teve, e diz que está sem apetite, mas ela manda Mariana servir um vinho para que seu marido abra o apetite, e Marco Antônio fica feliz. Enquanto isso, Mateus conversa com Rosana sobre as anotações de Gomercindo sobre os escravos vendidos no Brasil, e diz que enquanto morou na Itália, ele nem sabia que existia escravo no Brasil. Rosana responde que seu pai deveria rasgar esses livros pois não traz boas lembranças. Mateus se aproxima e diz a Rosana que está achando ela extremamente bela, e ela diz que agora ele fez disparar seu coração. Mateus a pega no colo, a leva pro quarto e eles se beijam na cama. Gomercindo e Maria do Socorro chegam à casa de Angélica, e ela fica surpresa com a visita, mas fica sem jeito ao perceber que querem passar a noite ali. Augusto diz que seu pai está no quarto de hóspedes, mas Angélica diz que dá um jeito, e conta que o pai de Augusto está mal, e não lembra de ninguém. Gomercindo sente, e diz que pode dormir em um hotel, mas Augusto diz que eles podem dormir no quarto deles, mas Maria do Socorro diz que não quer atrapalhar. Nesse momento, Altino aparece com a camisa aberta na sala trazendo total constrangimento, e Gomercindo pergunta o que é isso, e todos ficam sem jeito. Mateus diz a Bartolo que vai ajudá-lo a comprar as terras para ele plantar suas uvas. Bartolo agradece, mas diz que o dono da grana é o sogro e não ele, mas Mateus diz que vai receber um dinheiro pelos cafés, e vai ajudá-lo a comprar essas terras. Gomercindo diz a Angélica e Maria do Socorro que Augusto está com um sério problema com o pai desse jeito, e quer saber como ele vai tocar a fazenda. Angélica diz que ele sempre odiou esses cafezais, então Gomercindo diz que vai dar uma volta pela cidade. Francesco chega em casa e dá graças a Deus que Janete está longe de casa. Juliana avisa que Marco Antônio não virá almoçar, pois está agarrado com um cliente que quer se matar, se ele não emprestar o dinheiro. Gomercindo aparece na casa de Paola, ela fica surpresa mas manda ele entrar. Gomercindo diz que ficou muito grato pela atitude dela com sua filha, e diz que pensou que ela gostava de Augusto. Paola diz que gostava, mas que acordou a tempo, e que quando conheceu Angélica e lhe ensinou a fazer macarrão, achou que não seria justo, e diz que amor não se divide. Gomercindo pergunta à moça se Augusto a procurou depois disso, e Paola diz que sim, mas que o botou para correr. Paola diz para ele não se preocupar pois eles nunca mais se deitaram juntos, e pede desculpas pela forma de falar, mas Gomercindo diz que a entende. Paola confessa que o pai dele apareceu no dia seguinte em sua casa, e teve que ir chamar Augusto na casa de Angélica para tirá-lo de lá, e pergunta que diabo de doença ele tem, mas Gomercindo diz que não pode saber, pois não é médico. Nesse momento rola um flerte, mas Paola diz que está com o almoço no fogo e o convida para almoçar, mas ele diz que vai almoçar com sua filha, agradece e diz que ela é uma bela moça, e ela agradece. Ao sair, Paola fica impressionada e diz que Gomercindo é um homem maravilhoso. Do lado de fora, Gomercindo diz que Paola é uma bela fêmea, como diz os italianos. Augusto chega em casa e diz que o médico que examinou seu pai, disse que a doença dele não tem cura, e que a partir de agora só vai piorar. Isso significa que ele terá que assumir todas as fazendas de seu pai pois ele não consegue nem assinar seu próprio nome, então chora nos braços de Angélica. Enquanto isso, Juliana está bordando no jardim quando Tizil chega, e ela o chama, e pergunta se ele tem notícia de Naná, mas o garoto diz que não, pois ela fugiu e ela sabe disso. Juliana concorda, mas diz que gostaria muito de vê-la. Juliana pergunta se o garoto continua comendo na rua, e ele confirma, mas ela diz que não quer ele fazendo isso, e diz para ele comer com o pai dele. Tizil fica animado, e diz que gostaria muito de conhecer o filho dela, e Juliana diz que ele pode vê-lo. Tizil diz que Dona Janete falou para ele não pisar dentro daquela casa,
mas Juliana diz que ela viajou, e que com ela ele pode entrar. Francesco está na sala preocupado com a grana que emprestou a um cliente, que só por um milagre irá lhe pagar. Nesse momento Tizio entra e diz que veio ver o neto dele, e Francesco diz que só lhe faltava essa, mas Juliana aparece e diz que foi ela quem o convidou e chama Tizio para subirem. Francesco diz a Marco Antônio que se a mãe dele estivesse ali, essa casa cairia na cabeça deles. Gumercindo conversa com Augusto e diz que não foi embora ainda pois acha que pode lhe servir de alguma forma, e Augusto agradece por isso, e diz que não sabe o que fazer com seu pai agora, e diz que levá-lo para a fazenda não seria uma boa ideia. Gumercindo concorda, mas diz que deixá-lo na casa deles também não é, pois sua filha grávida não poderia fazer muita coisa por ele, e Augusto concorda, e os dois pensam no que fazer. Algum tempo depois, Gumercindo chega à fazenda, e conta a Rosana e Mateu que o sogro de Angélica caducou de vez, e que Augusto terá que interná-lo num asilo. Augusto chega em casa e diz para Angélica que está tudo resolvido, e que ela não terá mais problemas com o pai dele, mas Maria do Socorro defende a filha e diz que isso era para o conforto do pai dele, e ele concorda. Augusto diz que o pior é que ele terá que cuidar de tudo, e que ele nem sabe como vai as coisas naquela fazenda. Gumercindo diz que Augusto é advogado e que saberá o que fazer para declarar seu pai incapaz e herdar todas as terras. Leonor pergunta se eram muitas terras, e Gumercindo diz que Altino se gabava de suas terras, mas agora saberão ao certo. Rosana diz que Angélica herdará tudo, mas Gumercindo diz que as terras serão de Augusto, mas Mateu diz que também serão dela pois são casados. Rosana pergunta ao pai quem irá cuidar das fazendas, pois Augusto sempre demonstrou seu desprezo pelas terras. Gumercindo diz que Altino casou seu filho com Angélica na intenção de juntar suas terras com as dele, e isso está feito. Nesse instante, Juliana conversa com o sogro e diz que gostaria de ver Tizio estudando pois essa é a vontade dele, e não engraxando sapatos. Francesco diz que as escolas não vão aceitar pois nunca viram um negrinho com roupas de escola, mas Juliana diz que o primo dele estudou, e que depois foi expulso por brigar com os brancos, mas gostaria de dar a oportunidade a Tizio. Francesco diz que dará um jeito, então Juliana agradece, e o chama de meu sogro, e Francesco fica todo feliz. Tizio pega suas moedas no cofre e dá ao pai para ajudá-lo, mas Damião agradece, e diz que com o que ganha dá para ele viver, e manda o filho continuar juntando para ele. Tizio aproveita e conta ao pai que Juliana deixou ele entrar na casa para ver seu filho, e Damião feliz diz que quem manda na casa agora é a dona Juliana. Paola vai à casa de Angélica, e ao entrar se depara com Maria do Socorro que se apresenta, e fica desconfiada dela. Angélica as apresenta e Maria do Socorro entende quem é a dama, e diz que continuará na cozinha ajudando a filha. Paola diz que se soubesse que a mãe dela ainda estava lá, ela não tinha vindo. Mas Angélica diz que a mãe dela não morde, mas Paola diz que ficou desconcertada. Na cozinha, Maria do Socorro diz que essa mulher quase rouba o homem de sua filha e ainda tem a coragem de voltar ali. Paola diz que veio saber notícia de Altino. Angélica diz que ele piorou, e Augusto teve que interná-lo. Paola fica chocada e pergunta se foi a pedrada, mas Angélica diz que não, pois o médico disse que é velhice. Angélica diz que Augusto foi à fazenda ver como estão as coisas por lá. Augusto reúne os trabalhadores e diz que seu pai não voltará mais à fazenda, pois está com uma doença na cabeça que não tem cura, e os trabalhadores lamentam. Maria do Socorro conversa com Angélica e Paola e diz que o macarrão deles é ótimo. E que Dona Leonor vive surpreendendo na cozinha, fazendo comidas incríveis da terra deles. Maria do Socorro diz que esses dias ela fez alcachofra, e Angélica espantada pergunta se o pai comeu, e ela garante que sim. Depois de uns olhares constrangedores, Paola diz que gostou muito de conhecer Maria do Socorro, e ela retribui dizendo que também gostou, apesar de tudo. Paola diz que Angélica sabe que Augusto nunca mais pisou na casa dela, e Maria do Socorro diz que também acredita, então elas se despedem.
Maria do Socorro diz que essa moça é muito simpática e muito bonita também, e manda a filha tomar cuidado com ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.